Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Tata Quilumbo, sacerdote e mestre do Templo de Quimbanda Domínio de Exu Marabu e Maria Padilha. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o tão esquecido, mas tão poderoso Exu Fornalha. Pois bem, quando falamos de alguns nomes de Exus, hoje tende a dizer que são mistificações, que são quiumbas, que são forças inventadas, que não existem. E Exu Fornalha é um Exu realmente existente, uma falange existente, pouca conhecida nos dias de hoje, porém que tem sua falange ainda viva, é resistente, atuante e reagente no plano astral. Assim como temos diversos outros Exus ligados ao fogo, ligado principalmente aos âmbitos do crematório. Exu Fornalha está ligado ao crematório. Nós teremos aqui esse povo do fogo, que nós falamos assim, em especial os ligados aos crematórios, nós teremos o Senhor Pinga-Fogo, o Senhor Fornalha, o Senhor Sete Caldeiras, vamos ter o Exu Leba, Exu Funeca, Boca de Fogo, Sete Labaredas, assim como teremos Pombogira do Fogo, Pombogira Sete Labaredas, Pombogira Espalhabrás, espíritos ligados ao fogo, em especial às fornalhas, à força dos cemitérios, à força de almas conectada com o povo das trevas. Essa é a realidade. Exu Fornalha é o Exu Senhor regente do ponto de força dos crematórios, né? O Exu que rege os crematórios dentro da tradição de Quimbanda Nagô, de nossa casa, é Exu Fornalha. Por mais que cada tradição possa, principalmente as influenciadas pela Umbanda, adotam o Senhor Pinga-Fogo como dono do crematório. Dentro de nossa tradição, o crematório pertence ao Senhor Exu Fornalha. Até o nome dele já diz, Fornalha, dono do forno, o dono de onde queima e os corpos, né? Exu Fornalha é um espírito extremamente de uma falange de tensão energética. Ele trabalha num ponto de tensão energética monstruosa. Normalmente, os seus pontos descrevem muito essa tensão energética, o que vão associar muitas pessoas olharem naquele sentido bem popular de tridente redondo é feminino, tudo que é arredondado é feminino, tudo que é quadrático é masculino. Não é assim. A gente já sabe que não é assim que funciona. Porém, Exu Fornalha é um espírito de muita atenção. Ele lida exatamente com o forçamento do desprendimento energético do corpo material, do corpo energético e do espírito para aquele corpo. É através da força das fornalhas, da força do fogo da combustão da fornalha, que o espírito literalmente ele é separado do seu corpo material ali e o vínculo é quebrado, porque se reduz a cinza, reduz a pó. Então é aquele espírito que tem uma capacidade muito grande de jogar energias em cima de alguém, de algo, de um ambiente, assim como um grande desobsessor de ambiente, de pessoas, porque ele tem esse poder de trabalhar bruscamente, forçadamente, seja para o bem, seja para o mal. Como o Senhor dos crematórios, ele é aquele espírito que tem à sua disposição uma miríade de outros Exus e miríade de outros Dieguns ao seu comando. Espíritos positivos, espíritos negativos, espíritos obsessores, tudo isso está sob o comando de Exu Fornalha, porque temos que ter noção disso, acabar com esse maniqueísmo que tudo é muito bonzinho, se é Exu é guardião da luz, é bondoso, se é Quiumba é espírito das trevas. Dentro do conceito que estão construindo por aí, Exu está deixando de ser Exu está passando a ser porteiro, está passando a ser sentinela, ele está deixando de ser um mestre espiritual. E a Quimbanda Exu é mestre, e o mestre ele sabe lidar diante de todas as adversidades, ainda mais dentro do ambiente do crematório, que é um ambiente deveras pesado, talvez até mais reagente, mais reativo, mais tenso do que o cemitério. Porque o cemitério, a decomposição humana, a gente sabe que o perispírito, né, que é o chamado por alguns, até pelo espiritismo de cascão, fica lá presente há algum tempo, que é alimentado por algumas entidades, através de processos vampíricos, e com a força do crematório, você não tem isso. O espírito já é cortado a sua relação com o corpo, esse cascão já é extremamente eliminado, porque o cascão ele existe porque o corpo material ainda existe. Se o corpo deixa de existir, ele deixa de existir. Então você acaba fazendo um rompimento mais rápido daquele espírito com aquele corpo carnal que o manteve nesta matéria, nesta encarnação. É um Exu excelente para se usar, se você analisar o que nós estamos falando, para términos de relacionamentos, não só amorosos, profissionais, espirituais, de
situações da sua vida, é um espírito que tem um poder muito determinado. Está diante de uma situação, de uma doença tão grave que você não vê saída. Exu, fornalha, ele terá a saída, ele terá a força de combustão energética para romper brutamente aquilo dali, né? Só saiba pedir. Só saiba trabalhar para que o rompimento que ele adote não seja a morte, não seja o desencarne, mas seja realmente uma resolução do seu problema. Está com um problema com um relacionamento abusivo, o qual não consegue se libertar por ainda haver relações, a pessoa não consegue te deixar em paz, Exu fornalha. Saiba pedir Exu fornalha também para que esse término não seja uma grande discussão, briga, né? Volto a dizer, um espírito muito em ebulição, muito, a falange de fornalha é muito tensa energeticamente, mas é um espírito que tem um conhecimento monstruoso. E essa questão de finalização dele, ela é até mais bruta do que Exu da morte, né? Do que Exu Moru, esses Exus ligados ao processo de morte diretamente. A morte, ela ainda perdura e tem um processo que mantém os ossos, mantém o corpo, mantém tudo conectado. O fornalha, ele acaba com isso. Ele se encerra no meio ali e fala, não, acabou, morreu, acabou. Não tem essa conexão. Então é um espírito muito decisivo. E por isso os espíritos dessa legião costumam ser muito incisivos, costumam ser espíritos de não conversar muito, mas de ter a decisão e tomar aquela decisão. São espíritos muito retos, são espíritos muito científicos em suas artes, científicos em sua manifestação. São espíritos delicados de se lidar, sim, porque são espíritos deveras tensos, são espíritos que devem ter muito cuidado. Normalmente, quando se fala de espíritos em forma geral, tudo tem que ter cuidado, mas é o espírito que, volto a repetir, caminha com muitos Exus, com muitos Eguns, com muitos Quiumbas, e você tem que saber lidar com isso, para que você, na hora de chamar, não fique algo junto contigo que você não queira, não fique nenhum espírito indesejado no seu caminho. Fornalha é um bom espírito para descarrego, desobsessões. Quando você está com o ambiente da sua casa muito pesado energeticamente, seja junto de feitiço ou Eguns que estão se aproximando, é um Exu que deve ser invocado. Na hora que você acende o braseiro do defumador, se você chama por esse espírito, existe. Aqui eu não vou expressar os fundamentos do meu culto a nível público, o que fala, o que se diz, mas você acende aquele braseiro, e queima aquelas brasas, chama para aquele espírito e joga as ervas específicas ali de defumação, de descarrego e corre pelo ambiente da sua casa. Os quiumbas são todos recolhidos, são incinerados energeticamente, eles são recolhidos pela falange de Exu fornalha e levados para longe da sua casa. E esse defumador, até os sobras deles, o ideal é que seja despachado próximo a um cemitério, a um cruzeiro, locais distantes ainda de sua casa. Esse é espírito muito bom para descarrego energético, para descarrego espiritual. Mas para aqueles que não sabem, fornalha também é o Senhor da transformação e é um espírito muito bom para buscar, querendo ou não, elementos de transformação de vida, que isso pode inferir na prosperidade, pode inferir na felicidade, pode inferir sim sobre seus campos. Se você está numa situação hoje mais ou menos, uma situação amena no seu setor financeiro, ele tem como trazer transformação e fazer isso melhorar. Então, é o espírito que traz transformações na vida também do adepto, na vida do quimbandeiro, na vida do devoto de Exu e Pombogira. E é um espírito deveras maneiro de trabalhar mesmo. Eu gosto muito de trabalhar com esse Exu. Quando ele se manifesta, de fazer um trabalho com ele, é um espírito que tem uma energia muito diferenciada, assim como o Pombagira do Forno, como o Exu Boca de Fogo, são espíritos bem diferentes e que a Quimbanda deveria olhar mais para esses espíritos. A Quimbanda não, o culto de Exu e Pombogira, porque infelizmente hoje estamos diante de uma situação que um amigo meu falou que ele chama de apadilhamento, porque a maioria das casas você vê, existe uma frequência, Maria Padilha, Tranca-Rua, Malandro, Maria Mulambo, Maria Navalha e muitas outras classes de espíritos, quando se manifestam, eles são recusados, eles são afastados, muitas das vezes são taxados de quiumbas, espíritos sem evolução, espíritos indesejáveis, são afastados da casa, porque as pessoas, os sacerdotes, estão despreparados em conhecer um verdadeiro Exu. Porque, volto a repetir, Exu não é porteiro, Exu não é guardião, Exu não é vigia. Exu é um mestre espiritual, um guia, um guerreiro. Exu é um senhor. Exu é um senhor de vida, aquele que te faz ser mestre da vida. Então, ele é um espírito muito mais do que um só sentinela, um só guardião.
Espero que tenham gostado. Um zambe a quatessá. E que Exu Fornalha queime tudo aquilo que está impedindo o seu progresso, o seu sucesso, a sua vida. E que Exu Fornalha queime toda a ignorância de sua mente e que com a luz dele consiga implantar a sabedoria e o conhecimento em cada um. Auento!